Damos-te as boas-vindas à 17ª edição do Hospital dos Pequeninos. Neste vídeo, explicamos-te o que deves fazer em cada estação. Relembramos que a criança é o médico do seu boneco, pelo que tu irás apenas ajudá-la nas diferentes tarefas. Deves sempre apresentar-te e perguntar o nome da criança e do seu boneco. Não te esqueças, no final de cada estação, de carimbar no cartão HP que a criança terá consigo e encaminhá-la para a próxima estação. Na sala de espera, estarás a receber as crianças no mundo do Hospital dos Pequeninos. Aqui podes brincar e desenvolver várias atividades como desenhar, pintar ou dançar. Dá asas à tua imaginação. Assim que possível, encaminha a criança para a triagem. A triagem é o primeiro contacto da criança com o médico. Pergunta o nome da criança, do boneco e as suas queixas. Deves ainda ajudar a criança a pesar e a medir o boneco. Anota tudo no cartão HP. Não te esqueças de colocar o cartão ao pescoço da criança. De seguida, explica a escala de dor e coloca a fita colorida no braço do boneco. Encaminha então a criança para a consulta. Na consulta, deves começar por analisar as queixas da triagem. Explica à criança que vão observar o boneco e ajuda a fazer alguns exames, nomeadamente a medir a temperatura, a auscultar o boneco e a analisar a barriga, os olhos, os ouvidos e a garganta. De seguida, dá o teu parecer. Se é original, é importante que esta estação seja diferente da triagem, portanto, usa os materiais que estão à disposição e certifica-te de que fazes todos os passos. No final, encaminha a criança para as análises ou para a imagiologia. Nas análises, informa a criança que vão tirar sangue ao boneco para ver o que se passa com ele. Ajuda a colocar o garrote, a desinfetar o braço do boneco com álcool e algodão e a dar-lhe uma picada. Aplica o algodão e pede à criança para segurar com força, colocando um penso depois. De seguida, pede-lhe para injetar o sangue para o tubo de análises e para o colocar na centrifugadora. Aponta os resultados na parte de trás do cartão, referindo sucintamente que os glóbulos vermelhos dão a cor ao sangue e os glóbulos brancos protegem-nos dos micróbios. Encaminha então a criança para a desinfecção. Na estação de imagiologia, é importante explicar à criança que vão fazer exames para perceber se o boneco tem alguma doença. Deves ajudar a criança a fazer ataque, pedindo-lhe para colocar o boneco na maca e ligar a máquina. Tens de explicar-lhe que a máquina tira uma fotografia ao interior do boneco e alertá-la que deve avisar o boneco para ficar muito quieto. Aproveita esse tempo para procurares uma imagem adequada. Mostra as imagens do boneco no computador e explica os resultados consoante a doença. De seguida, encaminha a criança para a desinfecção. Já na desinfecção, começa por explicar que é importante lavar as mãos para evitar a contaminação e a proliferação de doenças, nomeadamente quando se faz uma operação. Ensina à criança todos os passos de lavagem de mãos e, de seguida, veste-lhe o fato de cirurgião, coloca-lhe a touca, as luvas e a máscara. Encaminha a criança para a cirurgia. Chegamos à cirurgia. Aqui deves dizer à criança que irão realizar uma operação para resolver o problema. Pede-lhe para segurar a máscara da anestesia que vai adormecer o boneco, para que, assim, não sinta dor nenhuma. De seguida, ajuda a criança a fazer a cirurgia com a ajuda dos materiais de que dispões. Podes fingir que abres o boneco, resolves o problema e o fechas novamente. Por fim, encaminha a criança para a sala de tratamentos. Na sala de tratamentos, poderás ensinar a criança a colocar os pensos e ligaduras ao seu boneco. Nesta estação, é importante que expliques que se deve tapar as feridas depois da operação, o que permitirá uma recuperação mais rápida, sem complicações, podendo retirar-se o penso 2 dias depois. Encaminha a criança, então, para o internamento, porque o boneco precisa agora de repouso. Bem-vindo ao internamento! Esta é uma nova estação, pelo que deves prestar atenção ao que te vamos dizer de seguida. Em primeiro lugar, é importante dizer à criança que por vezes é preciso ficar alguns dias no hospital, até o nosso corpo ficar bom, que aqui tratam bem de nós e curam a doença mais depressa. Explica ainda que pode ser preciso pôr o medicamento diretamente no sangue para ficarmos mais fortes e para que estes façam efeito mais rápido. Durante esta estação, existirão 2 componentes. Enquanto o boneco repousa, deve explicar à criança a importância da fisioterapia. Para ver se os músculos estão a funcionar bem, ajuda a exercer vários movimentos nos braços e nas pernas do seu boneco.
Depois, vamos abordar a alimentação saudável. Pede à criança que prepare uma refeição. Analisa as suas escolhas e explica-lhe que o ideal é esta ser constituída por sopa e um prato com metade legumes, um quarto de acompanhamento, massa ou arroz, e um quarto de carne ou peixe, e que, para beber, deve-se preferir sempre água. Para sobremesa, deve-se escolher fruta ou, apenas em dias especiais, um docinho. Explica que o boneco precisa também de medicamentos e dá-lhe a receita que deve levar à farmácia. Podes então encaminhar a criança para lá. Quando a criança chegar à farmácia, deves, em primeiro lugar, receber a sua receita e explicar-lhe que vais criar um remédio para curar o seu boneco de vez. Entrega-lhe a embalagem e diz-lhe que, nos próximos dias, ele deve tomá-lo regularmente. Não te esqueças que, nesta estação, tens de falar sobre a vacinação. Informa a criança da importância das vacinas, que nos protegem contra as doenças e impedem que fiquemos doentes mais tarde. De seguida, explica-lhe como esta se administra. Por fim, encaminha a criança para o dentista. Finalmente, no dentista, coloca o boneco na cadeira e explica à criança que é importante lavar bem os dentes e ir ao dentista frequentemente para não ter nenhum problema. Com o modelo da boca e da escova, conta com ela o número de dentes e ensina a lavá-los. Esta é a última estação. Encaminha a criança para a sala de espera. Aqui, ela receberá um brinde surpresa, um certificado de participação e um lanche. E assim, acaba o Hospital dos Pequeninos.